Fala pessoal, estamos ao vivo de novo. Galera, esse tema é top, tá? Agora a gente vai pegar e vai fechar uma das coisas que mais assusta o cara que está no plantão, no pronto-socorro, que é como lidar no paciente de trauma, tá? Então, pessoal, já chega, já pega a pipoca, o pessoal tá chegando, a Taimara tá por aí. Pessoal, manda um sinal de vida pra mim, joga no chat aí de onde você é. E qualquer dúvida que você tiver, vamos andando por aqui, tá bom? A gente vai trocando figurinha, a ideia aqui é a gente pegar e resolver o teu plantão do pronto-socorro, o teu caso mais complexo, que é o do paciente vascular. Qualquer dúvida que você tiver, joga no chat aqui. Se você nunca viu esse careca barbudo aqui na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ensina um método de olhar de forma estrategista para o teu paciente. Saber como resolver o teu paciente mais complexo do teu plantão, que é o paciente vascular. Seja no pronto-socorro, seja no ambulatório, seja em consultório, seja em qualquer lugar. Aprenda a lidar com o paciente mais complexo com tranquilidade, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trauma vascular. O que é o trauma vascular? Claro que seria uma situação de trauma, né? Um baleado, esfaqueado, trauma fechado, algum tipo de acidente, causa externa, que leva a uma lesão de vaso, tá? Então o que acontece? O que pode acontecer numa lesão de vaso? Se você tiver uma situação de trauma, você pode ter uma situação em que acontece o seguinte: numa situação, você pode ter uma lesão arterial, você pode ter uma lesão venosa, né? Mas a gente se preocupa muito mais em lesões arteriais, né? Então o que acontece? O que pode acontecer? Numa lesão arterial você pode ter ou uma dissecção de um vaso, ou uma trombose de um vaso, ou uma rotura de um vaso, uma secção completa, secção parcial, pode ter uma comunicação de uma artéria com uma veia, pode ter uma série de lesões diferentes, tá? E, dependendo da região, pode ter lesões de formas mais diferenciadas, né? Então, o que acontece? O que pode acontecer com a extremidade? Que tipo de sintomas esse teu paciente pode ter? Você pode ter algumas situações que são as seguintes. Você vai ter alguns sintomas que podem aparecer no teu paciente. Geralmente podem aparecer três coisas. Ou tem um sangramento em jato, alguma coisa mais elaborada, né? Um choque sem causa aparente, né? Pode fazer um hematoma que começa a crescer, né? Hematoma pulsátil. Ou então o teu paciente ele pode ter, por uma secção completa do vaso, por uma trombose, ele pode ter um quadro de isquemia aguda, né? Uma coisa que a gente pode pensar nesses casos, né? Então o que acontece? Qual que é o tipo de mecanismo de trauma? Que tipo de coisa que pode levar o teu paciente a aparecer com uma coisa dessas? A grande maioria dos traumas vasculares de extremidade, tá? De membros, são geralmente traumas penetrantes, tá? Ou faca ou tiro, tá? É muito raro a gente ter um trauma fechado que está relacionado com o vaso, tá? Mas alguns tipos de fratura de membro podem estar relacionados com isso também. Por exemplo, luxação posterior de joelho, por exemplo, fratura supracondiliana de húmero, tá? Que mais? Você tem também a fratura de planalto tibial, tá? Que pode ter lesão de poplite, pode ter uma lesão de braquial, tá? Então são coisas desse tipo que a gente pode levar em consideração. E daí o que acontece, pessoal? Como que chega o paciente para você? O paciente chega com um trauma da seguinte forma: ele vai vir, ele pode vir com três situações. Ele pode vir com três síndromes que você vai avaliar. Primeira coisa que você vai avaliar, antes de qualquer coisa, o trauma vascular não é dos mais comuns, tá? Em relação a todos os traumas de extremidade, ele é só em torno de 1 a 2% dos traumas, mas é um dos tipos de lesão que mais pode levar a risco de perda de membro. Por isso que é tão importante você fazer o diagnóstico. Se você conseguir reconhecer isso no teu paciente, você pode evitar que ele perca a perna. E, em especial, o paciente que tem esse tipo de lesão costuma ser um paciente jovem, um paciente que não tem nenhum tipo de doença arterial prévia. Então, o que acontece? O membro que ele é normal, que ele não tem doença arterial, ele é um membro que não tem circulação colateral, que é o tipo de coisa que a gente vê no paciente aterosclerótico, paciente com aterosclerose que a gente vê com mais rotina, né? O paciente isquêmico. Então, como ele não tem outras vias de circulação colateral para poder levar o sangue para a extremidade, ele aguenta muito menos a isquemia do que o paciente crônico, né? Então o que acontece? Você tem uma situação que esse paciente é muito mais grave, ele evolui de uma forma muito pior para o trauma do que o paciente que é aterosclerótico,
Tá fazendo sentido pra vocês? Joga no chat pra mim. Outra coisa, me ajuda a aumentar aqui o número de pessoas que tá aqui. Compartilha essa live aqui. Passa essa live pra aquele cara que você tem que te pergunta quando tem algum caso, tá? Que pede ajuda pra você no plantão. Joga aqui, tá? Então o que acontece? Esse tipo de paciente, por ter isquemia mais grave, por não ter circulação colateral, ele evolui muito pior com esse tipo de trauma. Para vocês terem uma ideia, uma perna aguenta só 6 horas de isquemia, tá? Em relação desde o início do trauma até o momento que fica com o membro inviável. Então, o diagnóstico precoce é uma coisa que salva a vida do teu paciente, tá? E daí o que acontece? Quando você tem essa situação, fazer o diagnóstico de forma rápida salva a vida, tá? E daí o que acontece? Além disso, você tem o quê? Você pode ter sangramentos no trauma, né? E o sangramento de uma artéria pode sangrar razoável, né? E se o paciente tem uma perda sanguínea muito grande, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer o que a gente chama de choque hemorrágico, tá? Lembra que se o paciente tiver choque hemorrágico, estiver caindo, sangrando de uma forma contínua, um corpo tem só 5 litros de sangue, gente. Então, se ele estiver sangrando muito, pode ser uma situação que o paciente não aguenta o tranco. Choque sem causa aparente, sem você encontrar um foco evidente, pode pensar em trauma vascular em algumas topografias, como por exemplo abdominal, ou intratorácico. Trauma intracavitário, tá? Trauma vascular intracavitário de abdômen, de tórax, pode aparecer como choque sem causa aparente, tá? Então é uma coisa que você tem que levar em consideração também, tá? Lembra, cabeça se sangrar não vai evoluir com choque, não cabe tanta coisa dentro da cabeça, tá? Claro, cabe várias outras coisas, mas em relação a sangramento, um hematoma extradural, um hematoma subdural não leva a choque, pelo menos não diretamente pelo sangramento. Pode até levar às vezes a choque neurogênico, outras coisas quando tiver trauma medular, mas dificilmente um caso de sangramento intracraniano vai levar a instabilidade hemodinâmica nesse grau. Beleza, pessoal? E aí, chegou o politrauma para você? Como que você vai avaliar um politrauma? O raciocínio é independente de qual tipo de lesão, tá? O que a gente usa é uma coisa chamada XABCDE. Vocês lembram da TLS, pessoal? Então você tem o quê? X, você vê sangramento exsanguinante, antes de qualquer coisa. Tá espirrando em jato, tá tendo alguma coisa desse tipo. Aí você vai pensar em compressão direta, tá? Não teve como comprimir, você vai fazer empacotamento. Você vai colocar um monte de compressa por cima e vai fazer o compressivo. Não deu, o que você vai fazer? Aí você, na extremidade, você vai pensar na possibilidade de usar o garrote, tá? O torniquete é uma coisa que a gente usa em algumas situações. Só que isso daí é utilizado no pré-hospitalar, tá? Tem o torniquete israelense e tem uma faixa que você pode utilizar também, tá? Daí como é que funciona? É o torniquete de combate, né? Aquele que você enfaixa e depois você trava com um negocinho que gira, tá? Isso é uma coisa que é muito utilizada no pré-hospitalar. As ambulâncias do SAMU, de unidades avançadas aqui do Brasil, daqui de São Paulo, elas têm torniquete no kit da ambulância, tá? Então, quando tem um trauma com sangramento exsanguinante de extremidade, não é uma coisa tão incomum a gente ver isso ser usado, tá? E lembra, o torniquete, ele é importante secar o tempo que ele vai ser utilizado quando você colocou, porque quanto menos tempo você deixar ele sendo usado, melhor, tá? Por quê? Porque ele vai ser retirado depois no pronto-socorro, tá? Na situação de emergência, lá no pré-hospitalar, o torniquete é uma coisa que salva a vida. Mas você pode utilizar também no intra-hospitalar, quando você tem um paciente que tem um ferimento em extremidade, que está, por exemplo, sangrando de um FCC, de alguma coisa no braço ou na perna, que você quer ter um controle proximal melhor. Então o que você faz? Coloca um esfígmo, insufla, explora ali para você ver o que está sangrando, para você fazer a hemostasia do sangramento da ferida, para depois correr atrás. Não necessariamente um trauma vascular que a gente está falando, é trauma de vaso arterial que precisa reconstruir. Às vezes, até um FCC que sangra, é uma coisa que você precisa ter alguns conceitos disso que você pode levar em consideração, tá? Então vamos lá. Você vai ter o cara que chega com o trauma. XABCDE. X, vê sangramento exsanguinante. Chegou lá, não está sangrando em jato, nada que leva a risco à vida iminente, tá? O que você vai fazer? O A você vai ver o quê? Via aérea e coluna cervical. Vê se o cara está respirando. Se o cara não estiver respirando, retifica a via aérea e vê se está respirando.
Aí, retificou a via aérea. Você quer fazer? Nessa hora você entuba o cara se ele não tiver. Se ele não estiver respirando nem ventilando. Depois que colocou, garantiu a via aérea. A, B. Você vai auscultar para ver se não tem pneumotórax. E você vai ver se ele está expandindo o tórax direitinho. Nessa hora, se tiver alguma coisa, é aquela hora que drena o tórax. No C, você vai ver o quê? Você vai ver a parte circulatória. Vai ver... Não dá tempo de você ver VPA e pulso. Então, o que você vai fazer? Você vai ver a frequência cardíaca. Aí você vai ver o quê? Se você tiver pulsos distais, pulso radial, pulso pedioso, esse cara tem pelo menos 8 de sistólica. Se esse cara tiver só pulsos centrais, carotídeo, femoral, esse cara tem no máximo 4 de sistólica. Tá? Pelo menos 4 de sistólica. Se não tem nenhum pulso, aí é tragédia. Tá? Isso é uma coisa simples que você pode levar em consideração. Quando você está no trauma, você vai avaliar dessa forma. No pré-hospitalar, o atendimento é rápido. Então, não é que você faz, vou seguir essa sequência, já passei do A, então vou para o negócio. É X, XA, XAB, XABC, XABCD e assim por diante. E é muito comum a gente atender em mais de uma pessoa ao mesmo tempo esse tipo de paciente. Então, é tudo feito ao mesmo tempo. A ideia de explicar o XABCDE é simplesmente para ficar mais fácil de você guardar a sequência de importância das coisas, tá? Nessa hora que você vai fazer acesso venoso, tá? Antigamente o ATLS protocolava 2 acessos calibrosos e dava um volume grande. Só que hoje o que a gente descobriu foi o seguinte: se eu der um volume muito grande de hidratação para o paciente, eu posso até destamponar alguma coisa que está sangrando e eu posso piorar o sangramento desse cara. Então você faz o quê? Tem um conceito chamado hipotensão permissiva. Você dá volume mantendo esse cara um pouquinho hipotenso. Para quê? Para você não destamponar o que estiver sangrando. Principalmente se ele estiver muito instável, tá? Daí o que você vai fazer? Estabiliza esse cara e você procura algum foco de sangramento, né? Você vai olhar como é que tá. Daí vamos lá. Estabiliza o cara. C. Depois no D, déficit neurológico. Você vai ver o quê? Você vai ver se ele tem a escala de coma de Glasgow. Você vai ver o quanto esse cara está acordado ou não. Por que eu estou falando Glasgow? Porque você não está com esse cara sedado, né? Então você vai ver o quanto esse cara tem de déficit neurológico. Ver se tem se ele está parético, se ele tem alguma outra coisa. Por exemplo, uma coisa que ficou muito chamativa mais ou menos um mês e pouco atrás foi uma pessoa conhecida que teve um tiro no pescoço, né? Um trauma cervical daquele padrão que teve na mídia esses dias pode levar, muitas vezes, além do sangramento profuso aqui, pode levar ao quê? Pode levar a isquemia cerebral e o paciente fica parético do outro lado. Além disso, pode ter relação também com um trauma raquimedular. Um trauma daqueles pode ter pegado também a coluna cervical. Olha o tamanho da tragédia, coitado da família do cara, tá? Mas é uma coisa que é importante levar em consideração, tá? Se você recebesse um caso que nem aquele, naquele caso do trauma cervical, o que daria pra gente fazer? Uma coisa de tamponamento que é descrito de fazer é o quê? Você coloca a compressão direta, não segurou, você vai fazer o empacotamento. Esse empacotamento pode ser feito em algumas situações com uma sonda de Foley. Aquela sonda que você usa para colocar na urina, no canal da urina, você pode colocar o balãozinho, colocar dentro da lesão e insufla, como um método de contenção do sangramento enquanto você aborda. Isso já é uma coisa que você já vai pensar também para o intraoperatório, tá? São coisas que a gente pode pensar também. Então, no déficit neurológico, você vai ver o quê? Escala de coma de Glasgow. Você vai ver as pupilas, você vai ver se esse cara não tem nada intracraniano também, de expansivo, né? Anisocoria, essas coisas são uma coisa que você pode pensar em trauma desse tipo. E daí você pode tentar ver também déficit motor, tá? Daí que mais? A X, A, B, C, D, E. No E você vai ver o quê? Você vai ver a avaliação secundária, vai procurar lesões em extremidade. Você vai ver se ele tem algum FCC, você vai ver se ele tem palpo abdômen, você vai ver como é que tá a situação. Beleza? Então eu rodei rapidão como é que é a avaliação de qualquer politrauma. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, tá? Alguma coisa, eu passei meio rápido aqui, mas tá dando para acompanhar como é que a gente avalia um politrauma no geral? Joga no chat aí pra gente, só ver se tá dando pra acompanhar. Se você tem nessa situação, o que você vai fazer? Você vai avaliar o politrauma. O trauma vascular, como que ele apresenta para você nessa situação? Ele pode se apresentar com 3 síndromes, tá? Ele pode apresentar como uma síndrome isquêmica, por exemplo, se você tiver uma secção completa de um vaso,
tá? Ou tiver uma trombose aguda de um vaso, uma dissecção de um vaso, parou de chegar o sangue na extremidade. Então, o que você vai perceber? O membro que tem a lesão vai ter os sinais de isquemia, tá? E o outro lado não vai ter, porque o cara não tem nada, né? E lembra que o trauma de extremidade só se o cara tiver lesão nos dois membros, aí tem que ter muito azar. Mas, via de regra, você vai imaginar que esse cara vai ter lesão num membro só. Vamos pensar, você tem por exemplo, uma luxação o cara teve um acidente de moto, uma fratura complexa de perna, tá? Com uma fratura de planalto tibial ou uma luxação de joelho, e esse cara chega para você com todos os pulsos na perna boa, e a perna que teve a luxação tem a deformidade, tem pulso femoral, não tem pulso poplíteo, não tem pulsos distais. E ele vai ter também o quê? Os sinais de isquemia, tá? Então aí lembra aqueles dias que a gente estava falando também sobre oclusão arterial aguda. Ele vai ter os 6 P's da isquemia. Os P's de isquemia são o quê? É um anagrama que a gente lembra, tá tudo em inglês, né? Que é o quê? Dor, pain. Ele vai ter diminuição de temperatura, poiquilotermia, vai ter alteração de pulso, pulselessness, né? Que mais que ele vai ter? Ele vai estar frio, vai estar sem pulso, vai estar com dor, ele vai ter paresia, né? Ou déficit motor, ou parestesia, certo? E que mais que ele vai ter? São 6 P's, né? Paresia, vai ter frialdade, dor. Bom, tá nessa situação. Você vai ter o quê? Você vai ter os sinais de isquemia. Tá? E palidez, né? Vai estar branco, né? Então o que acontece? Você vai perceber que o tempo de enchimento capilar dele vai diminuir em relação ao contralateral, tá? Então você vai ter os sinais de isquemia associados ao trauma, tá? Então a partir daí você vai ter que levar isso em consideração. Lembra que quando você tem uma deformidade muito grande, você pode ter o vaso acotovelado. Se você tiver o vaso dobrado, você pode diminuir a perfusão do membro. Daí você retifica o membro para ver se ele abre, né? Isso muitas vezes acontece, principalmente em trauma de extremidade. Você reduz o membro, reduz a fratura, e daí esse membro volta a ter perfusão, volta a ter pulso. Mas lembra que a presença de pulso não exclui a possibilidade de trauma. Isso é importante saber. Por exemplo, uma secção parcial de um vaso vai manter o pulso lá embaixo, pode ter um hematoma que está crescendo, né? Pode ter o que a gente chama de pseudoaneurisma. O que é um pseudoaneurisma? É uma secção de um vaso e as estruturas ao redor estão segurando o hematoma. É um hematoma pulsátil, né? E daí o que acontece? Nessa situação você vai ter o quê? Você pode ter então a síndrome isquêmica, tá? Numa situação em que o cara tem pulso, ele não vai fazer síndrome isquêmica, ele pode fazer uma segunda síndrome que a gente vai comentar aqui, que é a síndrome tumoral, que é o quê? Pensa numa secção parcial de um vaso e está sangrando em jato. E esse sangramento em jato do membro vai fazer o quê? Vai fazer um hematoma pressurizado. E esse hematoma pressurizado é um hematoma que pulsa. Então você vê o hematoma e você percebe que ele tem pulso. Ele vai estar crescendo, esse hematoma. E daí o que acontece? Além do pulso, se você imaginar que vai ter um negócio jateando para cada sístole do paciente, na hora que você palpa, ele pode ter frêmito. Frêmito nada mais é do que a sensação tátil do sangue turbilhonando para a região do hematoma, tá? E se você colocar um estetoscópio no lugar onde está esse hematoma, ele vai ter o que a gente chama de sopro sistólico. Então, assim, você pode ter sopro, você pode ter frêmito, você pode ter um hematoma que pulsa, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma situação que eu tenho uma comunicação traumática entre uma artéria e uma veia, você tem uma diferença de pressão entre a artéria e a veia, tanto na sístole quanto na diástole. Então pode acontecer o quê? Pode acontecer de você ter um frêmito em maquinaria, tá? Que é aquele frêmito cisto-diastólico. Quem aqui já viu como é que é um paciente que faz diálise e tem aquelas fístulas para hemodiálise? Você já viu isso daí, gente? Joga no chat para mim, só para ver se vocês estão me acompanhando. O frêmito da fístula é muito parecido com o frêmito que a gente pega no trauma também. Só que, claro, o da fístula é muito mais intenso, que a fístula precisa de um fluxo muito maior. Às vezes a fístula do trauma é uma fístula que é mais difícil de palpar. Que mais que a gente vê? Você pode ter, então, esse hematoma
pulsátil. E então você tem síndrome isquêmica, a síndrome tumoral e também pode ter o que mais grita quando a gente pensa em trauma vascular, que é a síndrome hemorrágica. O que é a síndrome hemorrágica? Você chegou lá e está sangrando em jato, batendo com o pulso, tá? Nesse caso, fica mais óbvio o que está acontecendo. Tá? Mas muitas vezes, não necessariamente é só de vaso arterial. Um trauma vascular pode ser um sangramento venoso também profundo. Tá? Então você vai ver um sangramento em babação contínuo. Tá? Eu pessoalmente tenho mais medo de sangramento venoso do que sangramento arterial. Por quê? A artéria tem uma parede muito mais espessa, é muito mais fácil você achar. Principalmente quando ela está sangrando. A veia, ela tem um sangramento em babação que continua. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado e carinho com isso. Tá? Então, bota na cabeça. Tudo que eu tô falando aqui, galera, são coisas de questões manjadas de prova de residência, de prova de Revalida, coisas assim. Então, pessoal, vamos lá. Síndrome isquêmica, síndrome tumoral, síndrome hemorrágica. E lembra que a síndrome hemorrágica pode aparecer também no choque não explicado. Se você não encontra nenhuma causa, procura algum sangramento intracavitário, sangramento intratorácico, alguma coisa assim, tá? Então, bota isso na cabeça. Suspeitou de trauma vascular, a gente tem que pensar em algum tipo de exame, certo? Tá fazendo sentido, galera? Joga no chat pra mim, vê se vocês estão me acompanhando. Então, você vai pensar no seguinte. O trauma vascular, você tem os sinais menores de trauma vascular, sinais maiores de trauma vascular. Sinal menor de trauma vascular. Ah, sangrou muito no local. Ah, tem... O tiro passou, o trajeto da faca ou do tiro passou pelo feixe, passou perto de onde está o vaso. Ah, teve... que mais? Coisas menores. Tá? Então assim, tem um hematoma grande, tem alguma coisa por essa linha. Não necessariamente isso é um sinal maior. O que são sinais maiores? São coisas que não tem como você justificar por outra coisa que não seja o trauma. Sangramento pulsátil batendo com o fluxo. É claro que tem um vaso cortado lá. Não necessariamente, eu estou pensando em um vaso cortado. Não necessariamente um vaso troncular que precisa revascularizar. Tá? Tem muito trauma vascular que você consegue, por exemplo, fazer só ligadura. Por exemplo, é muito comum da gente pegar pessoas que às vezes têm lesão por, sei lá, socou, bateu o vidro, alguma coisa assim, e vem com uma lesão de antebraço, com uma secção completa, às vezes da radial ou da ulnar, com sangramento em jato. A mão está bem perfundida, porque a circulação da mão é dupla, né? E daí o que acontece? Você teve uma lesão, por exemplo, da artéria radial. Para você poder estabilizar esse cara, você vai precisar fazer a ligadura da artéria radial, tá? E daí o que acontece? Se a mão está bem perfundida, você não precisa necessariamente revascularizar esse membro, tá? Por quê? Porque a artéria ulnar compensa. Se ele tiver pulso na outra artéria, na artéria ulnar, você pode fazer a ligadura da radial de forma segura. E como que eu posso fazer esse teste? Tem uma coisa chamada teste de Allen, que eu comprimo a radial e a ulnar, peço o cara abrir e fechar a mão e eu vejo quanto tempo leva para encher a mão. Se a perfusão estiver boa, eu posso fazer ligadura da artéria com segurança, tá? Agora, artérias mais proximais, uma braquial, outras artérias, às vezes, você tem que sair correndo de outras formas, tá? Braquial até que é mais seguro você fazer ligadura, sem grandes problemas. Mas, quanto mais proximal, maior o risco. Membro inferior tem outro detalhe. Quando você pega artérias de perna, com uma artéria só de perna, por exemplo, só uma tibial anterior, ou uma fibular, ou uma tibial posterior, você consegue manter o membro. Agora, se você tiver que fazer uma ligadura de uma poplítea, por exemplo, uma femoral superficial, num paciente que tem perfusão normal, que nunca teve nada de lesão, esse cara perde o membro, porque não tem tanta circulação colateral. No braço, uma braquial, perto do antebraço, ele até tolera bem. Às vezes até uma ligadura de subclave ele tolera bem. Tanto é que quando a gente vai tratar, por exemplo, uma dissecção de aorta, é comum a endoprótese de aorta ocluir a subclave esquerda. E o paciente tolera bem por circulação colateral. Tá? É diferente de artérias de perna. A perna tem menos circulação colateral do que o braço. Tanto é que, outra questão manjada de prova de residência, qual a artéria que é mais relacionada com perda de membro no trauma? A artéria poplítea. Se eu tiver uma ligadura de poplítea, tem pouca circulação colateral, então esse cara perde o membro, tá? É diferente de uma artéria braquial, que se ocluir não dá tanto problema assim, tá?
Então vamos lá. Você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte, vamos lá. Você vai ter os sinais maiores, sangramento em jato que bate com o pulso, ou então você tem um hematoma que pulsa, tá? Você sente a pulsatilidade no hematoma, ou então você tem sopro ou frêmito na região do pulso, na região do hematoma. Ou então, por exemplo, a ausência de pulso distal ao membro, que são sinais de isquemia, tá? Depois que você reduziu a fratura, por exemplo, tá? Então é uma coisa que tem que levar em consideração. Então, sinal maior de trauma, de trauma vascular, é igual a trauma vascular. Sinal menor, você tem a suspeita, mas ela não é tão grande. Beleza? Tá dando para acompanhar, gente? Então, o que a gente tem que pensar? Vamos lá. Se você tem um sinal maior de trauma vascular, você precisa fazer direto um exame de imagem e corrigir esse negócio, certo? Aí, qual que é a conduta no hospital? A conduta no hospital é exame invasivo, arteriografia ou intraoperatório ou até cirurgia direto, certo? Por isso que é importante ter o vascular. Se você está num hospital onde não tem o vascular, tira esse cara daí antes que ele perca a perna, tá? Isso daí é batata quente. Se você tem um sinal menor de trauma vascular, o que a gente costuma fazer é uma coisa que nem sempre tem lá no PA da vida, que é o índice tornozelo-braço. Isso é uma coisa que o vascular costuma fazer. A gente compara o índice tornozelo-braço com a pressão de malelo da extremidade do membro afetado com a do membro não afetado, tá? Que nem a gente faz no paciente isquêmico. Se o ITB é 0,9 ou acima de 0,9, existe correlação com arteriografia normal. Isso é um estudo clássico da década de 90. Então, o que acontece? Se você está nessa situação, você consegue evitar fazer um exame de imagem, tá? Daí o que acontece? Lembra, o ultrassom Doppler ajuda? Ajuda. Só que o problema é, numa situação de trauma, ele não pega, às vezes, algum ramo menor. Quando eu pego, por exemplo, um ultrassom Doppler, eu consigo ver só a primeira porção da artéria profunda, da femoral profunda, por exemplo. Eu não consigo ver lesões de vasos menores, tá? Eu consigo só ver os vasos tronculares. Na arteriografia, eu consigo ver vasos mais tronculares. Perfeito? Então, o que acontece? Como que é a conduta no trauma vascular? Você vai estabilizar o teu paciente, tá? Então, você vai ver os sinais de choque, você vai corrigir o choque. Tá? Tem os graus de choque, né? O choque grau 1, o paciente não muda PA, ele se mantém estável. Grau 2, ele começa a ficar taquicárdico. Grau 3, ele fica mais taquicárdico até hipotenso. Quando você dá o volume, ele estabiliza e estabiliza temporariamente. E o grau 4 é o cara que está totalmente chocado, tá? Que daí mesmo dando volume ele não resolve. E daí, quando você tem choques grau 3 e 4... esse é o cara que você pode pensar em fazer protocolos de reposição maciça, tá? E é o cara que tem benefício com sangue O positivo, O negativo, tá? Com reposição imediata de sangue, além de só concentrado de só o cristalóide, tá? Que mais? Quando você tem um trauma vascular, o que você vai fazer? Você tá vamos lá, vamos partir para o dia a dia. Você tá no plantão lá na UPA, chegou para você ou então você está no plantão no hospital, que você tá no plantão na sala vermelha, certo? Chegou para você uma fratura de perna que tá sem pulso distal. Você vê que um membro tá branco e o outro tá com todos os pulsos bonitinho. O cara tem uma dor violenta, tem um acidente de moto, veio protocolado para trauma direitinho, imobilizado, tá com uma prancha tá com prancha rígida, colar, lá todo pronto para pôr no forno, né? E tá com a tala lá na perna. Você nota que o membro tá branco, sem pulso, um pouquinho mais frio do que o outro lado, e do outro lado tem todos os pulsos. O que você tem que fazer? XABCDE, você vai ver se tem alguma coisa sangrando em jato, você vai ver todos os outros detalhes em relação à via aérea, em relação à ventilação, vai estabilizar hemodinamicamente esse paciente, ver a parte neurológica, você vai ver se tem outras lesões associadas, e daí o que você vai fazer em relação ao membro? Você vai pegar e você vai avaliar dessa forma, você vai ver se tem sinais maiores ou sinais menores de trauma. Se tiver algum sinal maior de trauma, vamos supor que esse cara não tem pulso, não é pulso diminuído, falando não tem,
tá? O que você vai fazer? Você vai acionar a cirurgia vascular. Daí, na hora que você vai acionar, você vai ligar para o colega da vascular. Claro, você vai ligar, no caso de um trauma ortopédico também, você vai chamar o ortopedista para avaliar isso junto. Mas, o que você vai fazer? Você vai passar para o vascular da seguinte forma: paciente com tanto tempo de história, o tempo de trauma é super importante para a gente ver a viabilidade do membro, tá? Então a partir daí você vai falar com trauma assim, assim, assado, com esse mecanismo, com pulsos, sempre palpação de todos os pulsos: pulso femoral, pulso poplite, pulso tibial posterior, pulso pedioso. Se for membro superior, pulso braquial, pulso axilar mais alto, pulso radial e ulnar, tá? Então com isso você vai conseguir avaliar. Daí você vai descrever, se for num caso de uma isquemia, você vai descrever os P's da isquemia. Fala que tá com dor, fala que tá sem pulso, fala que tá pálido, fala que tem um enchimento venoso, tá? Fala da dor, tá? Fala dos P's da isquemia. Descreve o termo sinal maior, sinal forte e sinal fraco de trauma vascular, porque esse é o termo que está na descrição de trauma vascular. Isso é o que define para o cara que está lá do outro lado que você sabe o que está falando, tá? Que você é o cara que tem o conhecimento técnico do que você está encontrando. E você está dando argumentos que justificam uma abordagem na emergência, tá? Daí o que você vai fazer? Você vai acionar o colega que tá o ortopedista, o vascular, e na hora de você prescrever esse cara, o que você vai fazer? Cuidado hemodinâmico, tá? Então você vai na prescrição, o que você vai fazer? Jejum, porque esse cara potencialmente tem que operar. Hidratação com reposição volêmica. Se o cara tem uma fratura exposta, por exemplo, vai precisar cuidar da parte de contaminação dessa ferida. Muitas vezes ele vai precisar, às vezes, de um quefazol, ou uma gentamicina, ou alguma outra coisa pensando em contaminação, tá? Daí vai precisar de analgesia para esse cara. E daí você vai pensar também no quê? Preservação da temperatura do membro. Você pode usar um algodão ortopédico e faixa, tá? E esse cara vai precisar do quê? Ver a parte hemodinâmica desse cara. Então você vai precisar de um hemograma, você vai precisar de uma bioquímica desse cara. Esse cara vai ter que passar por uma cirurgia. É legal você ter um coágulo desse cara. A isquemia pode levar à acidose metabólica. Então é legal você ter um agaso desse paciente, tá? Estabilizar o teu paciente é uma coisa que vai ajudar, enquanto o colega não vem, tá? O que mais que é importante você fazer desse cara? Você vai ter que pegar e correr atrás da parte hemodinâmica, chamar o colega para poder tratar o mais rápido possível e ver também outra coisa que a gente pensa é o seguinte: isso é uma coisa que é mais pro vascular, que é o quê? Você vê o grau de trauma e você vê qual vai ser o real benefício de abordagem desse paciente. Tem uma coisa, galera, que chama score de MES, tá? MES score. Joga isso aqui no Google, depois que acabar aqui, para vocês poderem olhar, tá? Que é o seguinte: o score de MES, ele é o quê? Ele vai avaliar o tempo do trauma, as comorbidades do paciente e o grau de contaminação. Então ele vai definir para você qual que é o prognóstico desse cara se você tentar revascularizar esse membro versus tirar o membro na fase aguda. Então aí você vai ver o quê? Quando você tem um trauma que tem uma isquemia muito grande, um tempo mais prolongado, uma contaminação muito grosseira, ou um paciente com muitas comorbidades, você vai perceber o seguinte: às vezes tentar revascularizar um membro com uma cirurgia muito complexa leva a um risco de vida muito maior do que se eu fizer uma amputação primária e esse cara anda com uma prótese. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes, a amputação primária é um método de tratamento mais seguro do que tentar submeter um paciente a uma revascularização, uma cirurgia muito complexa, tá? O score de MES, ele define pra gente isso. Ele não bate o martelo que assim, não vale a pena amputar, não vale a pena revascularizar. Mas ele te fala assim, o seguinte: o risco, se eu for revascularizar, é de tantos %. Ele te fala mais ou menos desse jeito. E o que é importante você saber no score de MES? Se eu tiver um MES 7 ou acima de 7, a taxa de mortalidade do paciente, se eu for revascularizar, gira perto de 90%. Em outras palavras, MES 7 ou acima, a gente tem que considerar com muito carinho a amputação primária, tá? Então é uma coisa importante da gente levar em conta, tá bom? Então, pessoal, bota na cabeça isso daí. Avalie o caso, estabilize o caso
e chama o especialista. Se você não tem o vascular em loco, o que você vai fazer? Na hora de você mandar o caso no cross, lembra de escrever os sinais, os P's da isquemia, descreva os sinais fortes de trauma vascular. Usa o termo sinal forte de trauma vascular, porque é o modo como está descrito isso em qualquer livro de trauma vascular. É assim que você consegue encaminhar o teu paciente e fazer com que o regulador lá do outro lado veja o grau de urgência. Beleza? Galera, aqui a gente ficou uns 40 minutos escrevendo só sobre trauma vascular, o que fazer, como conduzir e o que fazer. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda para mim pelo Instagram, tá? Então, estamos aí. Qualquer dúvida a gente vai trocando figurinha. E toda semana tem live, pessoal. Tá meio confuso, eu vou voltar a fazer de terça-feira, daqui a mais ou menos 1 ou 2 semaninhas. Eu ainda tô numa fase de reforma, de mudança de... quando a gente tá acertando coisa de mudança, demora um pouquinho mais para fazer as coisas. Mas eu vou voltar pra rotina e vou ver se eu monto de novo o nosso estúdiozinho para fazer um negócio mais bonitinho. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda mensagem pelo Instagram. E essa live aqui, ela fica no ar por uma semana, depois eu jogo no canal vai ficar no YouTube e depois fica na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. E mais pra frente a gente abre vagas pro nosso curso. Beleza? Falou, galera do Instagram. Até mais!